um treinador de um time de basquete de uma faculdade. Ele foi campeão pela primeira vez juntamente com o seu time, depois de 18 anos à frente daquele time. Depois de 18 anos fracassados, sem ganhar nada, depois de 18 anos ele foi campeão juntamente com aquele time. E eu quero que você imagine agora a alegria daquele técnico, dos jogadores, da torcida, da faculdade, porque uma conquista inédita. Pela primeira vez eles conquistaram algo tremendo, virou notícia nos jornais, foi comentado. Imagine a alegria. Porém, após o campeonato passar, após eles serem campeão, algumas semanas depois, diz a história de que o treinador ele descobriu que um dos seus jogadores, que ficava na reserva, as notas dele estavam abaixo da média necessária para estar dentro do time. E aquele jogador, ele nem era um jogador que jogava todos os jogos, era um jogador da reserva, e por uma única vez, durante alguns minutos jogou, não fez nenhum ponto, não fez nada. Ele não influenciou nenhum resultado, não modificou nenhum resultado de nenhuma partida, mas ele jogou. E o técnico agora sabia de que ele havia infringido uma norma, de que de alguma maneira ele havia trapaceado. Sem ele saber, ele colocou para jogar. Mas agora ele começou a pensar que ele havia tecnicamente violado as regras estabelecidas do jogo. E o técnico agora que ele estava numa situação angustiante, porque ele chegasse, e se ele revelasse a infração que havia sido cometido, ele seria desqualificado, eles perderiam o título do campeonato, do único campeonato que eles haviam ganho, daquilo que havia trazido alegria ao coração dele, dos jogadores e daquela faculdade. E ele agora está numa luta, e ele pensando consigo mesmo, o técnico concluiu que até mesmo o jogador que estava envolvido, ele sabia do erro que havia sido cometido. O jogador sabia, e talvez também outros jogadores sabiam do que tinha cometido, daquele erro que havia sido feito ali. Mas o mais importante, o técnico sabia que um erro havia sido cometido, e mesmo que fosse preciso perder o título daquele campeonato, ele precisava fazer alguma coisa digna, alguma coisa que verdadeiramente pudesse ser feita, porque ele olhava, e por mais que ele tentasse evitar os fatos, na sua mente ele sabia, queridos, que ele tinha que fazer o que era correto. Se ele deixasse, não falasse nada, continuasse sendo tido como campeão, ele sabia, lá no seu interior, que aquela vitória seria manchada para sempre por aquele segredo, porque ele não foi justo. Mesmo sem saber, ele havia quebrado as regras, quebrado as normas. Então diz a história, queridos, de que ele então sai, ele procura então as pessoas ali responsáveis, e ele então confessa aquilo que ele havia feito. É claro que ele perdeu o título, mas uma das coisas que fez ele tomar essa decisão foi a seguinte frase. Ele dizia: as pessoas esquecem os placares dos jogos de basquete, mas elas nunca esquecerão quem você é. E assim, ao confessar, ao dizer ali o que havia acontecido, ele perdeu o título, sim, que ele havia colocado ali, mas ele alcançou uma importância muito maior para ele e para aqueles jovens que estavam naquele time. O técnico, com isso, ele foi elogiado, ele ganhou inúmeros prêmios de professor do ano, de técnico do ano, cidadão do ano, bem como recomendações na Assembleia Legislativa lá do município onde ele estava. E depois ele foi colocado em um alto cargo, porque a confiança que foi estabelecida nele, sabia que ele era uma pessoa confiável. As pessoas não lembravam, depois de anos e anos, as pessoas não lembravam mais daquele jogo, mas lembravam que aquele homem era um homem íntegro, era um homem que poderia confiar, um homem que abriu mão de uma vitória que nunca havia tido na vida, mas que não abriu mão da sua integridade. Muitos de nós temos pensamentos ainda que não condiz com o novo nascimento. Muitos de nós temos ainda pensamentos que nós não queremos largar ou deixar de lado porque nós gostamos dele. Nós de alguma maneira nós os apreciamos. Mas eu quero que você entenda que isso vai arruinar a sua vida. Se não arruinou, vai arruinar, e vai arruinar cada vez mais a sua vida.
A palavra do Senhor diz para nós, deixa bem claro que a nossa mente precisa ser renovada. Nós não podemos continuar no erro. Pague o preço que for necessário. Lembre-se, maior do que a vergonha, talvez agora, será aquela vergonha que todos terão, quando chegarem diante do Senhor e confessar com a sua própria boca, publicamente os seus feitos e os seus atos, e ouvirem da boca do Senhor: não vos conheço, apartai-vos de mim, para toda a eternidade. Você e eu podemos errar, mas você e eu não podemos perseverar no erro. Cristo veio trazer uma nova mentalidade para mim e para você. Cristo veio trazer para mim e para você um novo tempo. E esse novo tempo, ele só é realizado, ele só acontece verdadeiramente a gente ter ações dignas disso, queridos. Provérbios 22:1 diz: mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Lembre-se do legado, da história que vão contar sobre você. Já pensou se esse técnico, ele não fala nada, e aí passa os dias, passa os anos, e com o decorrer do tempo, essa história vaza? Talvez ele se gaba pelo título, o título maravilhoso que ele pode dar para a faculdade, mas agora alguém descobre, e a vergonha que vai ser para ele, para os seus familiares. Não tenha medo do julgamento que as pessoas vão ter para com você, mas faça o que é correto, e Deus irá te exaltar. Deus irá fazer disso tudo algo com que o nome dele seja exaltado, e Deus com certeza te abençoará, porque é assim que um homem ou uma mulher de Deus deve seguir.